Bom, é a quarta mensagem dessa série de mensagens, exposição do livro do profeta Malaquias. E nós vimos, desde as primeiras mensagens, acerca, obrigado, Naira, do estilo com que esse livro é escrito. É o último livro do Antigo Testamento. Pega um período bastante interessante da nação de Israel, voltando do cativeiro na Babilônia e recomeçando a sua vida, já há alguns anos desse retorno, recomeçando a sua vida na sua terra, na cidade de Jerusalém, reconstruindo a cidade, reconstruindo o templo, os homens retomando sua vida normalmente, o comércio voltando ao normal, todas as coisas entrando nos eixos. Embora a nação continue subjugada a uma outra nação, e Israel não tenha mais reis, a nação vai se adequando aos seus novos moldes de vida. E as coisas relacionadas ao culto, ao trato para com Deus, certamente ocupam espaço prioritário nas relações dessas pessoas. Israel vive uma teocracia, de alguma maneira a lei de Deus rege as leis daquele povo. Então nós vimos logo de cara na introdução acerca da eleição soberana do Deus que escolhe a quem quer. Na segunda parte nós vimos acerca das ofertas que os homens levavam e vimos a relação tanto do povo com relação a essas ofertas, como o trato do sacerdote para com essas ofertas. E a gente vai ver ali, você tem a memória boa, você vai se lembrar que o Senhor está dando uma bronca no povo em virtude da qualidade da oferta. Vocês se lembram? O pessoal está levando animais doentes, aleijados, cegos, roubados. E pior do que isso ainda, pior do que o fato de o pessoal estar levando, é o fato de que o sacerdote está aceitando aquilo. Aquela figura que seria o responsável por fazer a triagem e determinar para o povo, olha, o nosso Deus é santo, ele não recebe qualquer porcaria, nós não vamos dar para Deus alguma coisa que para nós mesmos não servisse. Às vezes a igreja faz algumas campanhas. Uma ocasião lá em Brasília teve um evento muito interessante. O objetivo era arrecadar brinquedos para as crianças carentes. E aí o pastor, num dia de domingo, colocou no púlpito um monte de brinquedo. Boneca sem cabeça, carrinho sem roda, brinquedinho elétrico sem motor. E aí ele ia pegando aqueles brinquedinhos inúteis, um por um, e mostrando para o povo, quem quer ganhar isso aqui? Quem quer levar isso aqui para casa? Evidentemente ninguém queria, né? Pegava uma bonequinha sem cabeça, sem braço, quem quer isso aqui para você? Ninguém queria, né? Aí ele foi atrevido e perguntou, quem foi que deu isso aqui de oferta? Quem trouxe isso aqui para doar para uma criança carente? Evidentemente, ninguém abriu a boca, ninguém falou nada, né? E o pastor então disse, gente, isso aqui é a igreja, isso aqui não é o lixão. Esses objetos que vocês trouxeram aqui com a intenção de doar para alguém necessitado, vocês tinham que ter doado para o caminhão do lixo. Era para jogar no lixo. Como é que vocês dão para alguém algo que vocês mesmos não querem? Como é que vocês imaginam que estão doando para alguém algo que vocês mesmos não usariam? Diz que nesse dia na igreja, eu não estava lá, só me contaram a história, foi um silêncio cadavérico. Ninguém nem piscava, ninguém se mexia. É aquela velha mania de dar a Deus, ou dar para Deus, qualquer coisa, né? Tá aí mesmo, tá largado aí, leva para a igreja, dá lá. Então vocês lembram, vocês têm a lembrança boa, a memória boa? Vocês se lembram que em 2 pregações nós dividimos, né? Primeiro apresentando essas ofertas que os sacerdotes tanto recebiam do povo como consagravam a Deus,
como o próprio castigo de Deus a esses sacerdotes em virtude disso, em virtude dessas ofertas, vamos dizer assim, essas ofertas vagabundas que o povo estava levando para o templo em Jerusalém. E hoje, o final desse capítulo de número 2, no meio de tantos assuntos que tem para tratar, e nós vamos ver nos 2 próximos domingos, principalmente daqui a 2 domingos, um outro muito espinhoso, que vai mexer no bolso, né? Que toca na questão financeira, na questão da muquiranice do povo. É que o povo lá estava sendo muquirana, o povo estava sendo canguinha. E até os dias de hoje é um texto muito usado por muitos pastores no momento de fazer o levantamento de coletas, de dízimos e ofertas da igreja, usado indevidamente, porque ele não deveria ter essa utilidade. Os pastores acabam usando porque, de alguma maneira ou de outra, as pessoas às vezes se esquecem que tem que cooperar financeiramente com a igreja. Mas no dia de hoje, certamente, traz a mensagem mais polêmica, com toda certeza, de todo o livro, esse pequeno livro do profeta Malaquias. Porque vai dizer respeito às relações conjugais, ou melhor dizendo, à interrupção, ao fim dessas relações conjugais. E é interessante ver que a forma com que o Senhor aborda essa questão é tão direta quanto da forma com que ela foi tratada pela primeira vez, quando o Senhor leva Eva para entregar para Adão, e vai ser a forma com que isso continua sendo tratado lá no finalzinho do Novo Testamento, quando o apóstolo Pedro cita essas questões conjugais, fazendo uma relação direta com o fato do Senhor ouvir ou não as nossas orações. Interessante isso, não é? E a Bíblia inteira, de capa a capa, cita essa situação, apresentando para nós exemplos de casamentos ora mal feitos e ora rompidos, e em todos eles deixando claro para nós que o homem fere a vontade de Deus, massacra, atropela as determinações de Deus para fazer prevalecer a sua própria vontade. E a suma disso, o resultado disso, são situações de tragédia hereditária, perpétua, nacional, familiar, individual, em todos os aspectos e instâncias, enquanto os homens batiam a mão na cabeça e perguntavam para o próprio Deus: onde foi que eu errei? Sem se darem conta do tamanho da loucura que tinham praticado. Parece que valia aquela velha máxima do quem bate esquece, quem apanha é que não esquece, não é verdade? A gente não tem esse dito popular? Pois então, a primeira vez que eu preguei esse texto, eu me lembro da nossa sede lá em Brasília há bastante tempo. Na verdade, eu fiz uma citação desse texto, porque eu preguei o mesmo tema, mas usando um outro texto. Foi um dos momentos mais constrangedores da minha vida, porque, conhecendo muito bem aquela congregação, os irmãos que comigo congregavam, era muito duro para mim levantar a cabeça e pronunciar aquelas palavras olhando nos rostos daquela quantidade de casais desfeitos e refeitos que haviam entre nós. E durante alguns dias depois eu tive que responder uma porção de perguntas para vários deles, que me abordaram com perguntas as mais variadas possíveis, e o que me deixou também um pouco assustado, e na condição de perguntar para aqueles irmãos: queridos, dos anos que vocês estão na igreja, ninguém nunca pregou isso para vocês? Dos anos que vocês são crentes, que vocês possuem Bíblia,
Vocês nunca leram esses textos? Qual o motivo do assombro? Qual o motivo da admiração? Porque agora estão diante dessa realidade. É claro que de Brasília para cá a distância não é tão grande, e aqui no Piauí a situação não é muito diferente da situação lá em Brasília. E quantos casais nós temos entre nós que já vêm pela segunda relação, talvez terceira, sabe-se lá em qual, e que inclusive não consegue nem se lembrar por motivo foi que terminou a relação anterior. Porque, na verdade, não vai se lembrar nunca do motivo em alguns casos. Na maioria dos casos, sabem por quê? Porque não existia um motivo. Simplesmente por isso. Nunca houve um motivo. Mas nós criamos um motivo. Porque queríamos que a nossa vontade prevalecesse e não a de Deus. E os resultados disso são nefastos, amados. Vamos ler o texto primeiro para que a gente caia nos comentários. Malaquias capítulo 2, a partir do versículo 10. Vamos ler até o 16. Interessante, o versículo 17, ele faz uma transição muito boa entre o que a gente vê hoje e o que a gente vê no domingo que vem. Mas a gente comenta ele mais tarde. Vamos ler o texto por agora. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que, então, seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido infiel e abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó aquele que fizer isso. Seja ele quem for, mesmo que apresente ofertas ao Senhor dos Exércitos. Há outra coisa que vocês fazem. Cobrem de lágrimas o altar do Senhor, com choro e gemidos, porque ele já não olha para a oferta nem aceita com prazer. E vocês perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela sua companheira e a mulher da sua aliança. Não fez o Senhor somente um? Mesmo que lhe sobrasse o espírito? E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio. E também aquele que cobre de violência suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Assim, amados, quando ele começa o versículo de número 10, ele apresenta a sua terceira disputa. Vamos recapitular. Malaquias tem um estilo literário de escrever, e é por isso que você vai ver ele fazendo tantas perguntas. Ah, mas vocês dizem... vocês me perguntam em que tem me roubado. Ora, como pergunta em que tem me roubado? Nos dízimos e nas ofertas. Me pergunta como temos profanado o teu santuário. Ora, trazendo animais doentes, aleijados para cá. É um velho recurso de perguntas e respostas. Ele mesmo pergunta, ele mesmo responde. E em alguns casos, a gente prestando bem atenção, vai chegar à conclusão de que algumas perguntas não careciam nem de resposta. Que só por fazer a pergunta, automaticamente já se cogita a resposta qual seja. Porque não existem possibilidades de duas respostas diferentes. É uma resposta só. E ele começa essa disputa, esse desafio, no versículo 10, lembrando
E para variar, fazendo uma pergunta: não temos todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Malaquias está apresentando aquilo que nos equipara um ao outro, sem de maneira nenhuma colocar um em situação de superioridade a outro, ou de inferioridade. Quando somos inferiores uns aos outros, é porque nós nos fazemos, porque a Bíblia manda que nós nos humilhemos e sejamos servos uns dos outros, então automaticamente agimos assim em obediência a Deus. Fora isso, que vale essa pergunta que está sendo feita aqui, na verdade duas: não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Ou seja, não somos todos iguaizinhos diante de Deus? É a pergunta que ele está fazendo. É a disputa que ele está apresentando. É o que ele está trazendo à lembrança do homem que eventualmente tenha se esquecido desse detalhe interessante. Porque o que a gente vai ver no decorrer da pregação é que esses homens têm a petulância de recorrerem a Deus. Eles continuam crendo em Deus, eles continuam cultuando a Deus, eles continuam levando suas ofertas a Deus, fazendo seus sacrifícios a Deus, apresentando as suas orações, chorando diante de Deus. Todas atitudes de alguém que sabe com quem está se relacionando. Não são atitudes de pessoas ignorantes que não façam a menor ideia de quem seja Deus. Não, eles sabem quem é Deus. Eles sabem o que Deus determina. Eles sabem o que Deus lhes tem cobrado. Tanto é que têm recorrido a Deus. Não temos todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Ora, pois então, por que então seremos desleais uns para com os outros? Se as coisas que fazemos por fé. Se o Deus no qual nós cremos é o mesmo. Se as determinações que esse Deus maravilhoso e único, soberano passou, foi a mesma para todo mundo. Por que uns se submetem e outros não? Porque para uns essas determinações valem ouro e para outros elas não valem nada. Por que Deus teria determinado a um e a outro não? É claro que isso não aconteceu. A determinação é geral. Por que então seremos desleais uns para com os outros? Então vem aí, o primeiro estrago. Deslealdade de uns para com os outros. A gente joga futebol e a gente sabe o que é um lance desleal. No futebol é muito comum a gente chutar a canela um do outro, a gente se esbarrar um no outro. No jiu-jitsu também, né, João Paulo? Tem os golpes que são legais e tem os golpes que são desleais, né? O juiz não viu, coisa e tal. O cara enfia o dedo no olho do outro, dá uma mordida no outro, né? Sabe que não pode, né? Mas está sabendo que se for pego pode ser inclusive desclassificado na hora. De repente estava até ganhando, né? Por pontos e o cara sai dali envergonhado, com a cabeça baixa. Porque em todas as disputas da vida existem regras. Para todas as relações de convívio neste mundo, existem regras, padrões de conduta e de comportamento que não podem e nem devem ser quebrados. Por quê? Que nas nossas relações para com Deus, nós agora vamos escalar algumas que podem ser quebradas. Por que nos nossos relacionamentos com as pessoas nós vamos enumerar, então, algumas atitudes de deslealdade
que de repente podem passar despercebidas ao olho de Deus, como se Deus agora fosse o juiz da luta de jiu-jitsu ou o árbitro lá do jogo de futebol. Porque aqueles são apenas homens, umas coisas eles veem, outras eles não veem, mas o Deus soberano a tudo vê. Não é verdade? Então a primeira queixa dele é: por que agimos com deslealdade uns para com os outros? E pior, nessa ação desleal, profanando a aliança de nossos pais. Ih, rapaz! Profanação da aliança. Profanar a aliança. Declarar imundo. Declarar ceboso. Algo que o próprio Deus santificou. Declarar inútil algo que Deus tenha determinado. Declarar podre o que o próprio Senhor criou e amorosamente vem sustentando. E por suas determinações exigindo que nós cumpramos. Notem que a ofensa inicialmente é a pessoas. Mas no final das contas, o verdadeiro ofendido é Deus. E a gente não deveria estar espantado com isso. Mateus, capítulo 25, versos 31 a 46, é a forma que Mateus, o evangelista Mateus, encontra para narrar a vinda do Senhor em glória, para buscar a sua igreja. Um texto até bonito, permeado também, claro, de trechos horrendos, né, para aqueles que eventualmente os anjos do Senhor não recolheram, né? E é curioso quando ele diz: vinde bendito de meu Pai. E isso por quê? Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestiste, enfermo ou preso foste me visitar. E aí cabe a pergunta: mas como, Senhor? Quando foi que nós te vimos nessa condição e te fizemos todas essas coisas? E ele responde: como? Quando fizesse isso a um desses meus pequeninos. Ou seja, se serve a Deus servindo as pessoas. Amém, amado? Coisa linda, né? Assim como se ofende a Deus ofendendo as pessoas. Porque no mesmo texto ele vai dizer para outros, né? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, e etc. Mas, Senhor, quando nós te negamos essas coisas? Quando negastes a um desses meus pequeninos. Não adianta imaginar que nós vamos servir a Deus, que nós vamos dar alguma coisa para Deus que Deus não tenha. Você pode ser o maior produtor de rapadura do mundo. Eu vou dar rapadura para Deus. Vou fazer essa rapadura com o maior capricho para dar ela para Deus. Deus não precisa da sua rapadura. Eu vou dar uma oferta enorme, eu vou dar muito dinheiro para Deus. Deus não precisa de dinheiro. Não existe nada que você queira ou possa fazer para Deus que não passe por pessoas. Absolutamente nada. As orações que nós fazemos, exaltamos a Deus: o Senhor é maravilhoso, obrigado pela vida, Senhor, obrigado pelo ar que eu respiro, obrigado por essa cama para dormir, pela companhia dos meus familiares, obrigado, Senhor. Senhor, olha aquele meu irmão ali, pronto, já começou. Prestar serviço a outras pessoas. A intercessão que fazemos de uns para com os outros. E Deus se agrada disso. Ele determinou que nós orássemos uns pelos outros, que abençoássemos uns aos outros.
Porque servindo uns aos outros que nós servimos a Deus. Não existe outro meio, não existe outra forma de se prestar serviço a Deus que não seja servindo as pessoas. Jesus vem bagunçando tudo, mandando amar o inimigo, coisa que até então é impensado, e até os dias de hoje o povo continua impensando, quando é só o que ele quer. É só isso mesmo. Ame o inimigo. Não quero amar o inimigo, mas eu estou mandando amar, ame. Dê água, dê comida, dê agasalho, dê um ventilador nesse calorão do Piauí, faça isso para o inimigo. É assim que é para fazer. Ore por ele, abençoe a vida dele. Funciona assim. E estamos servindo a Deus, enquanto servimos as pessoas. Que nunca passe pela cabeça de ninguém que existe uma forma de ser legal para Deus, de ser bonzinho para Deus, sendo ruim para as pessoas. Isto é impossível. Quem diz que ama a Deus a quem não vê e odeia seu irmão a quem vê, é mentiroso. Como é que você vai amar a Deus a quem você não está vendo e odiar a seu irmão que está aí do teu lado, a quem você está vendo? Não se ama a Deus sem honrar, sem amar as pessoas. Isso é um amor hipócrita, mentiroso, mau caráter. Oh, eu amo Deus demais, eu amo Deus, eu amo São Fulano, Santa Cicrana, mas o coração cheio de veneno, de adultério, de traição, de maldade, de vingança. Ama ninguém, rapaz. Ama você. Só você e mais ninguém. É o cúmulo do egoísmo. Tem que estar bom para você. Estando bom para você, o resto que se exploda. E aí o camarada se esconde atrás de uma capa malfadada e hipócrita de dizer que ama a Deus. Ama não. Você pode até dizer que ama, mas não está provando que ama. Você pode até dizer que ama, mas ele não te ama, não. Tua atitude está sendo reprovada. A Escritura Sagrada reprova, a palavra de Deus a reprova, a palavra de Deus a condena. A ofensa da traição, da quebra da aliança, atinge as partes e também o Deus da aliança. Versículo 11. Judá tem sido infiel e abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém. Amados, quando vocês virem na Escritura Sagrada essa palavra abominação, associem isso a tudo de mais cruel, sujo, profano e perverso que você possa imaginar. Abominação, abominação contra o Senhor, é tornar o sagrado em profano, é tornar o santo limpo e puro em imundo. O termo foi empregado por uma vez historicamente, quando o templo de Jerusalém foi profanado, no dia em que um herege, um pagão, um indivíduo chamado Antíoco IV Epifânio, adentrou o templo em Jerusalém e sacrificou uma porca, profanando dessa maneira o templo. Esse ato havia sido profetizado anteriormente pelo profeta Daniel, e ele assim chamou: quando vires o abominável da desolação. Ou seja, quando isso acontecesse. E Jesus vai citar novamente isso nos evangelhos sinóticos. Quando vires o abominável da desolação, quando mais uma vez o templo foi comido literalmente, ora pelo seu próprio povo, ora pela destruição dos romanos já no ano 70 da nossa era. Ou seja, a total profanação, destruição
daquilo que o Senhor santificou. E ele usa esse termo aqui. Judá tem sido infiel e abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. Primeiro, deixa eu dizer aqui historicamente o que aconteceu. O povo de Israel é instruído a casar-se entre si. Homens judeus com mulheres judias com homens judeus. Deus proibiu de antemão os casamentos mistos. Haviam exceções, no caso de prosélitos, quando a pessoa se convertesse. E você vai ver alguns dos reis tomando esposas estrangeiras, talvez o mais ceboso e famoso dele, o marido da Jezabel, o Acabe, né, Washington? Casa com uma mulher feiticeira terrível, uma grande inimiga do povo de Deus. Salomão, que casa com uma ruma de mulher estrangeira. Mas nesses dias especificamente, se você ler no livro de Esdras, por exemplo, você vai ver uma situação terrível, quando os homens são conclamados a despedirem, mandarem embora as mulheres estrangeiras com quem eles haviam contraído matrimônio. O texto não deixa claro para nós se aquela medida drástica foi obedecida, mas mostra para nós que houve um dia de grande pranto, de muita dor. E tudo isso ocasionado por quê? Pela desobediência, quando aqueles homens deliberadamente se casaram com as mulheres com quem não deveriam ter se casado. A idolatria tomou conta da nação, os cultos mistos, os cultos feiticeiros, a feitiçaria de uma forma geral, tomou conta da nação em virtude dessa mistura. Algo terrível se viu no meio do povo de Deus. Nos dias de Malaquias, pelo que a gente vê aqui, esse mal não foi abolido, não foi abandonado. E ele está lembrando dessa loucura. E aqui há uma menção muito clara a duas situações. Uma, imediatamente dizendo respeito ao casamento com quem não deveria ter se casado. E a outra, ainda pior, que nós vamos chegar nela já já, que é o descasar-se de quem não deveria se descasar, para, pior ainda, se casar com quem não deveria. É o famoso trocar de 50 pela de 20. Não se admirem não. Tem pastores fazendo isso aí pelo Brasil afora, pelo mundo afora, e destruindo vidas inteiras em virtude desse péssimo e desse diabólico exemplo. Quando parte de pastor, então, meu irmão, aí é o Satanás puro mesmo. Essa infidelidade é chamada de abominação. Termos que exprimem terrível atitude diante de Deus. Profanou o santuário, considerou comum aquilo que Deus santificou, desprezou o que o Senhor fez. O que ele ama, a profanação resulta em detestar o que Deus ama. Deus ama. Você vai e faz o oposto. Ou o contrário também vale. Deus odeia e você vai e faz. Essa é a profanação. É tomar a atitude no sentido inverso do que Deus determinou. Como que ele dissesse, molha e você vai e enxuga. Enxuga e você vai e encharca. Desobediência no mais alto grau. Se casou com a adoradora de Deus estranho, qualquer que não sirva a Deus com integridade, é uma adoradora de Deus estranho. Versículo número 12. O Senhor eliminará das tendas de Jacó aquele que fizer isso, seja ele quem for. Ora. E nós vimos autoridades fazendo isso. E nós vimos autoridades pagando caro por isso.
E nós vimos a nação inteira caindo em desgraça por causa disso. Por causa da atitude de uma autoridade, atitude de um rei. Para terem uma ideia do peso que há sobre a autoridade que Deus coloca nos ombros dos líderes. Que calamidade tem virado a nossa sociedade, com o exemplo dado exatamente de onde deveria vir o conserto. Erram padres porque nem ensinam. Erram pastores porque não ensinam e pelo exemplo ainda terminam de lascar o resto. Que dias terríveis, meu Deus. Que carga pesada nos nossos ombros. Que dias maus. Eu tinha que viver esses dias para testemunhar com os meus próprios olhos, porque é o que me parece. Se eu vivesse daqui uns 50 anos e alguém me contasse, talvez eu não acreditaria. Que tamanho relaxo, tamanho descaso, tamanha desobediência à palavra de Deus havia sido praticada no nosso meio. Verso de número 13. A outra coisa que vocês fazem. Cobrem de lágrimas o altar do Senhor, com choro e gemidos, porque ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer. Você se lembra que primeiro Deus critica a oferta ruim, não é isso? E o animalzinho cego, aleijado, doente, roubado. E evidentemente o Senhor não recebia aquilo. Agora a oferta continua não sendo recebida. Mas o texto já não cita que há problema com a oferta. O problema já não é a oferta. Certamente o camarada está chorando, está gemendo, está urrando. E deixa eu explicar isso aqui para vocês, irmãos. Haviam recursos. O sacerdote era dotado, naquele tempo não tinha recursos eletrônicos, mas havia uma estola sacerdotal dotada de umas pedras preciosas, chamadas de Urim e Tumim. Quem já ouviu falar no Urim e no Tumim? Olha, pouca gente, hein? Vixe. O Urim e o Tumim era que determinava se aquela oferta estava sendo aceita por Deus ou não. E tal era o desespero do ofertante, quando pelo Urim e o Tumim, então o cara descobria que não, Deus não está recebendo essa tua oferta. Pega essa tua oferta e se retira com ela daqui. E aí o texto diz que esses indivíduos cobriam o altar do Senhor de lágrimas. Imagine o tamanho do pranto. Aqueles homens, embora estivessem cometendo seus atos de loucura, eles sabiam o tamanho da taca que eles iam descer no lombo. Eles sabiam o peso que significava Deus não receber a sua oferta. Eles sabiam o tamanho da desgraça que viria. Eles conheciam. Muito provavelmente, alguns já incorriam naquela situação que nós tanto vemos hoje, de homens se virem em situações de dificílima possibilidade de conserto e algumas delas até de impossibilidade de conserto. Porque quanto mais se atrasa na tomada de decisão, quanto mais se protela o arrependimento, mais a situação se complica. E mais terrível e às vezes impossível de se consertar ela se torna. Cobriam o altar de lágrimas, gemiam absurdamente, porque o Senhor não aceitava as suas ofertas. A essa altura, o bichinho podia ser, sadião, filé. Nenhuma manchinha, perfeitinho. Mas, Senhor, eu caprichei, não estou trazendo qualquer oferta. Não, o problema não é a oferta. O problema é o ofertante. O problema de Abel. Lembra-se do Caim e do Abel? Lembra? O Caim, quando matou o Abel, o texto lá diz que o Abel levou o melhor do seu rebanho, diz que o Caim levou lá
das suas verduras, porque ele era agricultor. Aí a gente faz uma leitura atropelada de qualquer jeito do texto, e a gente entende que o Abel levou um carneirinho maravilhoso, e que o Caim pegou umas frutas velha podre para levar, mas o texto não diz isso. Deus não recebeu a oferta do Caim, não foi por causa da oferta do Caim. Ele não recebeu a oferta, foi por causa do Caim. Não foi por causa da oferta. Tivemos que viver tantos milênios para chegar aqui no Malaquias, e o Malaquias dá essa explicação para nós. Deus não estava recebendo as ofertas daqueles homens. E o desespero estava batendo e estava batendo pesado. Continua, verso 14. E vocês ainda perguntam, por quê? Mas como assim, rapaz? Como assim, por quê? Ainda perguntam por quê? Por que o quê? Por que o Senhor não quer receber a minha oferta? Dá para você idealizar a cena assim, o camarada olhando para o sacerdote dizendo, por que o Urim e o Tumim não sinalizou favorável a mim aí? Por que Deus não quer receber a minha oferta? Olha que carneirinho bonito, é perfeito. Sim, o carneirinho é perfeito. A culpa não é do carneirinho, não. Volte. O sacerdote não era nenhum pai de santo, não, viu? Certamente ele diria, volte. Vá consertar o que está estragado. Nos evangelhos, Jesus é tão criterioso nisso, que ele diz, você vai ao altar para entregar a tua oferta, e se lembra que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixe de lado a tua oferta, volta, se reconcilia com teu irmão, e então vá e dê a tua oferta. Eita, irmãos, a coisa é séria, não é? Como tem gente brincando de servir a Deus, hein, irmãos? Deus é muito bom. Nós cantamos aqui esse segundo cântico, que é uma daquelas, meus filhos, que é bonitinha, mas eu quero que tire. Ele não desiste de você. Ele não desiste mesmo não, meu amado. Ele se importa com você. Sim, se importa com você. Ele compreende o seu caminhar, compreende. Só que ele não dispensa o teu arrependimento. O arrependimento é indispensável. É muito bonitinho cantar. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende meu caminhar. Oh, Deus, te conserta, cabra de peia, em nome de Jesus. Senão você vai ficar cantando e vai subir para o inferno cantando bonitinho. A cantiguinha linda, maravilhosa para entrar no inferno cantando. É linda, uma coisa simplesmente tremenda. Se a mudança não acontecer, nada feito. E vocês perguntam, por que, Senhor? Não quer receber minha oferta, por quê? Qual é o defeito dessa vez? Abre a boca desse bichinho, vê se tem os dentes e tudo. Vê se a linguinha dele está inteira. Dá um grito na orelhinha dele para ver se ele não é surdo. Por que o Senhor não quer receber a oferta? Não, o problema não é a oferta, o problema é você. É contigo. Por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela sua companheira e a mulher da sua aliança. Por favor, amados irmãos, vocês divorciados, não são poucos entre nós. Alguns deles já naquela condição de não ter o que fazer. Muitos anos, décadas se passaram, novas famílias foram constituídas,
Sofrimentos incontáveis passaram a fazer parte da nossa vida. E vocês sabem do que eu estou falando. E os novos, que ainda podem consertar. E melhor ainda, aqueles que não divorciaram, mas estão coçando para fazer isso aí. Aproveitem a ocasião para tomarem rumo, posição firme diante de Deus e preservarem seus lares e suas famílias, porque isso é grato diante de Deus. O próprio Deus foi testemunha dessa aliança. Essa aliança foi celebrada diante de Deus. Ela foi consagrada por Deus. Ela foi abençoada por Deus. Ela foi feita, celebrada por Deus. Quem é louco de desmanchar o que Deus fez? Você desmancha, mas o estrago causado não vale a pena. Verso 15. Não fez o Senhor somente um? Você se lembra? Gênesis 2, 24. Por isso deixa o homem a seu pai e sua mãe, une-se a sua mulher, e tornam-se os dois uma só carne. Uma vez feito um só, não tem mais como separar esses dois sem que um leve pedaços do outro. Sem que um fique com pedaços faltando porque o outro carregou. É impossível posteriormente misturar essas alianças depois, sem misturar partes de outras vidas, em outras vidas, e outras vidas, e outras vidas. Imaginem o tamanho da confusão. Calculem o tamanho da encrenca, amados irmãos. Aos nossos olhos, é muito simples. Antigamente era até mais difícil, mas hoje é tão facinho. Vai bem ali no cartório, assina ali a certidão de divórcio e sai com o papel na mão dando risada. Agora eu sou solteiro. Não, macho velho. Esse papel velho aí não significa nada. Assim como aquele primeiro papel não casou, esse segundo não descasa. Vocês se casaram quando se uniram e Deus abençoou essa união. E nada descasa mais vocês. Vocês são inseparáveis. Quando vocês se rasgaram e não se separaram, vocês ofenderam a Deus. E não tem papelzinho nenhum de cartório que conserte o estrago que foi feito aí. Vocês entendem, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, de onde procede, qual é a raiz da maioria dos males da nossa sociedade? Vocês estão compreendendo? Vocês estão entendendo de onde é que nasce a rebeldia de filhos? Ah, pastor, mas tem família que o marido e a mulher estão lá e os filhos são rebeldes também. Sim, tem, mas essa não é a regra. Ah, pastor, mas tem tanto casal separado e que os filhos são uma maravilha. Tem, querido, mas isso não é a regra. A regra o Senhor escreveu aqui, ó. Olha aí, ó. Verso 15. Não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o Espírito? E por que ele fez somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Semente sã, para produzir frutos sãos. Marido e mulher, para criarem juntos, debaixo de bênção de Deus, os filhos que Deus lhes deu de presente. Criar juntos. Juntos é juntos. Não é com a guarda compartilhada que o juiz determinou. O juiz não é Deus. A lei, a Constituição não são a palavra de Deus. São paliativos, remendos que se tenta colocar por cima, mas que não resolvem o problema.
situação é de calamidade grande, enorme. Eu sou filho de pais divorciados. Eu era adolescente quando eles se separaram. Eles se separaram não, né? Estou sendo grosseiro. Quando minha mãe foi repudiada, cruelmente abandonada. Perdi ela muito cedo. Depois da separação, vivemos mais 8 anos apenas e eu a perdi. Como eu queria hoje ela do meu lado, sei lá, para de alguma maneira provocar alegrias àquele coração tão machucado, tão ferido. Como eu vi minha mãe chorar, sem ter ideia do que fazer. E ao mesmo tempo amando meu pai também. E imagina que sinuca de bico que um adolescente de 13 anos termina por viver. Um mal que eu não desejo, se eu tivesse algum, nem ao pior inimigo. O lar esfacelou-se, quebrou-se, acabou-se, sem encanto, sem alegria, sem paz, sem alicerce, sem base, sem estrutura. Uma desgraça. Sobrevivemos? Sim. Escapamos? Sim. Glória a Deus, glória a Deus. Mas precisava tudo isso? Nunca. De jeito nenhum. Nunca houve essa necessidade. Agora, a vida de remendo, de conserto, de tentativas e mais tentativas, quase todas elas frustradas, de tentar consertar agora aquilo que foi feito errado 30 e tantos anos atrás. Não vale a pena. Não fez o Senhor somente um? E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. As determinações para o casamento são seguidas à risca para que o resultado do casamento sejam aqueles para os quais Deus o estabeleceu. Crescei-vos e multiplicai-vos. Mas esse crescimento e essa multiplicação precisa se dar com saúde. O câncer também cresce e se multiplica. Qual é a saúde que tem nele? Crescer e multiplicar, e crescer e multiplicar, de modo a que também cresça e se multiplique o conhecimento de Deus sobre a terra. Todos os povos da terra deveriam conhecer Deus por meio da fidelidade de Israel, mas o próprio Israel está sendo infiel. O resto do povo do mundo ia conhecer Israel. Olha, aquele povo, Israel, é um povo abençoado. Eles têm muitos costumes lá nos cultos ao Deus deles. E um dos costumes deles é que os homens não traem suas mulheres. Os homens não abandonam suas mulheres. Entre eles não existe divórcio. Olha que povo abençoado. Israel falhou. Essa mesma incumbência foi passada para a igreja. E a sociedade olharia para nossas famílias hoje. Olha, aquele irmão, ele é crente daquela igreja. Pois é, você viu que coisa? Olha, aquele caba não trai a mulher dele. Olha, a mulher daquele camarada não trai o marido dela. Olha, os filhos são obedientes, são criados. Ninguém vê esses meninos na bagunça. Ninguém vê esses meninos em presepada. É lá na igreja. Olha que negócio bonito. A verdadeira igreja do Senhor não tem falhado nesse papel. Assim como o verdadeiro israelita nunca falhou. Mas o que os nossos olhos mostram é uma igreja muito maior que na verdade ela é. Precisamos perseverar em fidelidade a Deus. Verso 16. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz:
Eu odeio o divórcio. Assim diz o Senhor, eu odeio o divórcio. Assim diz o Senhor, eu odeio o divórcio. Será que nós precisávamos ouvir isso de mais algum outro lugar? Nós precisaríamos ouvir isso de mais alguma outra boca, além da boca do Senhor? Em que nós imaginamos, nós cogitamos no nosso coração que estamos causando algum benefício a nós ou a quem quer que seja, quando deliberadamente optamos por praticar aquilo que Deus está dizendo que odeia? Se Deus odeia, como é que eu amo? Se Deus odeia, como é que eu faço? A Bíblia chama o pecado de rebeldia, de rebelião, tratando-o como sendo pior do que a feitiçaria. Quantos de nós jamais seria capaz de praticar um ato de feitiçaria? Matar um bicho numa encruzilhada? Escrever o nome de alguém num saco com sal, botar na boca de um cururu, costurar e soltar o bichinho no mato para morrer? A maioria de nós nunca faria isso. Por quê? Porque isso é macumba, pastor. Isso é feitiçaria. Sim, é. Mas Deus está dizendo que a rebelião, a rebeldia, é pior que a feitiçaria. Então, quando nos rebelamos contra Deus, e pior ainda, deliberadamente nos rebelamos contra Deus, estamos praticando algo pior do que os atos de feitiçaria. E ainda tem quem faça. Meu Deus do céu! Onde está a cabeça desse povo, gente? Porque o Senhor diz, eu odeio o divórcio, e também aquele que cobre de violência suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Amados, não existe. Melhor dizendo, deixa eu trazer uma outra informação. Esse versículo, segundo alguns comentaristas, é um dos textos hebraicos mais complicados de se traduzir. Mas nós não vamos entrar nessas complicações aqui agora, não, porque apesar disso, ela não alivia nem um pouco o teor do que está sendo dito. Mas, em suma, o que esses comentaristas querem dizer é que, inclusive algumas versões bíblicas traduzem assim, elas interpretam esse verso da seguinte maneira: que o ato de divorciar-se indevidamente da mulher é um ato de terrível crueldade para com ela, de violência para com ela. Aí o camarada pode dizer, mas eu nunca encostei um dedo nela. Não precisa, amigo. Não tem crueldade pior a se fazer com a mulher. Olha, amados, eu sou homem, eu não sou mulher, sabe? Eu não sei se vocês repararam, tem barba, né? Sou macho. Existem algumas coisas, a minha mulher gosta muito de dizer isso, só mulher que sente, só mulher que entende. E eu sou bem tendencioso a acreditar nela, sabe? Eu acredito no que ela está falando. E eu me ponho no lugar de uma mulher repudiada, sem nenhum motivo. Porque a Bíblia
ainda reserva um subterfúgiozinho que justifica o divórcio, que é nos casos de adultério, de relação sexual adúltera, né? E mesmo eu sendo um homem, eu cogito: que raio de desprezo é esse? O que essa pobre desgraçada fez na vida para merecer ser escarrada feito um catarro, ser cuspida fora porque alguém enjoou do gosto dela, sei lá, não quero mais. Um objeto que você tem, uma camisa, uma cueca, uma calça, uma meia, não quero mais, joga fora. Como fica a alma, o coração dessa criatura? E homens também, nós temos homens também que experimentam isso. Lamentavelmente já vimos esse episódio umas 2 ou 3 vezes aqui. É raro, é bem mais raro, mas existe também. Como fica a pessoa que de repente se vê nessa condição? Meu Deus, o que foi que eu fiz para de repente virar esse chiclete mastigado? Perdeu completamente o gosto, me cuspiram fora, não me querem mais. Realmente, o texto, o versículo de número 16, talvez traduza muito bem o tamanho ato de crueldade, perversidade. E daí, como ele cita lá no verso de número 13, cobrir o altar do Senhor de lágrimas e de choro. Por que o Senhor não ouve minha oração? Por que não recebe minha oferta? O que está acontecendo? Gastar um pouquinho do joelho. Olha, amados, a nossa sociedade, seja aqui entre nós ou nos nossos familiares, tem muita gente experimentando essa situação. Existem situações impossíveis de serem revertidas, mas por elas ainda há o que ser feito, e precisa ser feito. Clamar por um perdão, ir atrás da pessoa repudiada, ofendida, e inclusive aproveitar o momento para exercer um papel de autêntico servo de Deus, no momento em que se vai a essa pessoa, filhos abandonados, mulher abandonada, marido abandonado, e se diga: olha, o estrago causado hoje é impossível de ser consertado. Muitos anos se passaram e nada mais pode ser feito. Todavia eu estou aqui para dizer que agora eu sou um servo de Deus. E eu estou profundamente arrependido do que foi feito. E eu estou aqui para pedir o teu perdão. Se a pessoa ou as pessoas vão perdoar, não sei. Mas cumpra com essa obrigação. Vai te fazer um bem que você não faz ideia. Já outros que ainda podem reverter a situação. Aliás, tanto podem quanto devem, imediatamente procurem esse conserto. Procedam esse conserto imediatamente. Ainda dá tempo de se consertar o estrago causado. Façam isso em nome de Jesus. Ainda dá tempo. Nosso Deus é infinito em bondade, em misericórdia, é amoroso. E Ele continua sendo o mesmo Deus de milagre que sempre foi, amados. E um dos milagres que Ele opera em nós é a dádiva do Espírito Santo. E uma das obras que o Espírito Santo nos capacita a fazer é dar-nos coragem para fazer aquilo que eventualmente não faríamos se estivéssemos, digamos assim, de cara. Lembra-se daquele tempo da tua vida quando para você ir pedir uma menina para dançar, não era em namoro não, chama ela para dançar. Você tinha que tomar uma pinga para criar coragem? Pois é, hoje não precisa de pinga não.
Se encha do Espírito Santo. Crie coragem e modifique essa situação em nome de Jesus. Ainda dá tempo. Amém, queridos? E seja cada um de vocês um ministro do Evangelho para este fim, para aconselhar, instruir, sustentar famílias inteiras por meio da palavra de Deus que você vai proferir com autoridade no Espírito Santo de Deus para manter tanto o teu casamento quanto os casamentos de outros também. Deus vai te usar para isso, em nome de Jesus.